quero compartilhar com vocês como eu fui aprovado na Petrobras, estudando 3 meses, quando eu tinha 20 anos, para técnico de inspeção. E o que eu fiz na minha preparação, que você também pode fazer na sua, para ser aprovado mais rápido em concurso. Fala pessoal, eu sou Patrick Silva, fui aprovado 2 vezes para a Petrobras. E na primeira vez eu tinha 20 anos, quando eu fui aprovado para o cargo de técnico de inspeção. Eu tive uma preparação muito rápida, estudei poucos meses, foram 3 meses de preparação e consegui ser aprovado em 29º lugar. Fui nomeado e trabalhei 4 anos como técnico de inspeção, até agora em que eu passei a trabalhar como nível superior na Petrobras. E se você também está nessa luta buscando ser aprovado em concurso público, já deixa o seu like no vídeo, porque aqui eu faço vídeos para te ajudar a ser aprovado, e também se inscreve no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. E eu sei que muitas pessoas acham que é muito difícil passar em concurso. Muita gente fala que é impossível, muita gente fala que concurso é tudo fraude, é tudo armação. E lá em 2017, quando eu fui começar a estudar, eu tive que lidar com isso e tive que mudar minha mente. Eu percebi que a única forma de eu conseguir ser aprovado era se eu acreditasse que aquilo era possível e se eu acreditasse que realmente dá para passar, que não é tudo fraude. Se tiver uma rotina de estudos, se você se dedicar, se você estudar de verdade, é possível passar. E não é impossível, não é muito difícil, porque a maior parte das pessoas não consegue se comprometer para fazer isso, para estudar todos os dias, para se empenhar, para fazer muitas questões, para fazer muitas provas. A maior parte das pessoas que faz provas de concurso só paga a inscrição e vai no dia. No máximo compra uma apostila numa banca de jornal e nunca nem abre essa apostila. Quando eu percebi isso, foi que tudo mudou completamente para mim e eu vi que era possível. Na época, eu estava na faculdade, eu estava no 7º período de ciência da computação e eu percebi que eu precisava mudar de vida, que eu precisava ter um emprego, que eu precisava começar a ter minha família, começar a ter minha própria vida, e decidi que eu ia passar em concurso. E para isso, eu peguei 5 passos que foram fundamentais na minha preparação para compartilhar aqui com vocês. O primeiro desses passos foi justamente tornar o concurso público o projeto da minha vida, o projeto mais importante para mim naquele momento. Não que fosse ser para sempre, porque eu sabia que aquilo era temporário, mas naquele tempo, o que eu pensava, desde que eu acordava até eu ia dormir, era em passar em concurso. Na época, eu quase tranquei minha faculdade, puxei somente 2 matérias bem fáceis, e todo o tempo que eu tinha, eu dedicava para os estudos. Então, muitas vezes você não pode simplesmente trancar a sua faculdade, mas você pode puxar menos matérias, você pode colocar o estudo, você tem que colocar o estudo numa posição de prioridade para você, porque aquilo é temporário. Você vai abrir mão de muitas coisas, mas num espaço pequeno de tempo. Ainda mais se você quiser ser aprovado de forma rápida. Aí você tem que abrir mão de muitas coisas para colocar o estudo naqueles lugares. E depois que eu mudei essa visão e comecei a ter foco em passar no concurso, eu fui escolher para qual cargo eu ia fazer essa prova. Tinham vários cargos que eu podia fazer, eu era técnico em eletrônica, tem um cargo que é o mais famoso, que é o técnico de operação, que tem o maior número de vagas. Só que eu não quis fazer para esse justamente por acreditar que tinham mais pessoas bem preparadas, estudando em alto nível, do que para outros cargos. Então, olhando os outros cargos, eu encontrei técnico de inspeção e vi que, além dele ter menos vagas, ele também tinha mais coisas relacionadas com o que eu sabia, tinha mais temas que eu já tinha estudado. E foi aí que eu decidi não fazer o técnico de operação e fazer o técnico de inspeção, mesmo tendo 10 vezes menos vagas. E a primeira coisa que eu fiz nos meus estudos propriamente ditos foi pegar uma prova anterior e resolver aquela prova para entender com o que eu estava lidando. Porque quando você estuda para concurso, você precisa entender como que a banca pensa, como que ela faz as questões, que tipo de pegadinha ela tenta fazer para fazer você escorregar numa casca de banana. E foi aquilo que eu entendi. E logo ali no começo, eu vi que eu tinha mais facilidade em português e matemática, na parte básica, e que eu ia ter mais dificuldade na parte específica, que tinha muitas coisas que eu nunca tinha visto. Durante toda a minha preparação, eu imprimi as provas anteriores e deixei elas do meu lado. Então, sempre que eu estava estudando um tópico novo, eu voltava naquelas provas, revia as questões, via como aquilo era cobrado, porque o que mais importa no concurso público é justamente isso, você acertar o maior número de questões. Eu tenho certeza que nem de longe eu era o que mais sabia naquele concurso, mas talvez eu tenha sido um dos que se preparou melhor para aquela prova, porque o meu foco era sempre em acertar mais questões
não só saber o tema, mas saber como aplicar aquilo naquela banca e naquela prova que eu ia fazer. O quarto ponto que foi fundamental na minha preparação foi estudar bem o edital. E esse ponto está aqui como quarto, né? Deveria estar antes, porque eu demorei para fazer isso. Eu passei um tempo estudando muito português e matemática, até que um dia eu fui ler o edital e descobri que não contava ponto português e matemática. Era só eliminatório. Então você tinha 10 questões de português, 10 de matemática, juntando as duas você tinha que tirar 10 pontos e não podia zerar nenhuma das duas. A partir daquele dia, eu simplesmente não estudei mais português e matemática, porque eu já sabia que eu conseguia fazer aqueles mínimos e eu estava achando que eu ia tirar uma nota boa em português, boa em matemática e aquilo ia contar para minha pontuação. Só que não, aquilo só servia para não te reprovar no concurso. Então é muito importante você entender bem como que as coisas vão funcionar no seu concurso, como vão ser as pontuações, qual matéria você tem que dar mais importância, mais ênfase, se tem alguma matéria que é só eliminatória, que só serve para te eliminar ou te aprovar, não vai ser classificatória. Então, isso tudo é importante na sua preparação também. E todos esses pontos foram importantes para mim, mas esse talvez tenha sido o ponto mais importante, né? Que é estudar de uma forma ativa. O que eu fiz para estudar naquela época foi fazer um edital verticalizado, colocar todos os temas do edital num bloco de notas e eu fui olhando tema a tema, fui pesquisando vídeos no YouTube, fui pesquisando conteúdos no Google e fui estudando por aqueles temas. Algumas coisas eu já sabia, cerca de 20 a 30% eu já tinha uma noção, mas a maior parte eu nunca tinha visto. Então eu vi vídeos do Telecurso 2000, assisti vídeos do YouTube, vi conteúdos no Google mesmo, apostilas de escolas para aquilo. Então eu tive que estudar basicamente sem nenhum curso específico, porque na época nem existia e eu também não tinha dinheiro para comprar. Basicamente pesquisando aqueles temas no Google e no YouTube e estudando com aqueles materiais. Isso me mostrou que é completamente possível você passar no concurso sem gastar R$1, porque na época eu não comprei nenhuma apostila, nenhum curso, nenhuma assinatura de concurso e consegui ser aprovado. E o que eu fazia no meu estudo era basicamente pegar um tema, jogar no YouTube, assistir 1 ou 2 vídeos e depois partir para questões. Então, como eu estava sempre fazendo questões, sempre colocando a mão na massa, esse estudo foi muito mais ativo. Eu pensava muito mais, eu buscava fazer muito mais, errava muito mais e por conta disso aprendia muito mais. Então isso foi o que me fez ser aprovado, ter esse foco tão grande em fazer questões, em estar com a mão na massa, em ter um estudo muito mais ativo. E isso é basicamente o concurso público. Você precisa entender bem como ele funciona e ter uma preparação diferenciada. E eu te garanto uma coisa, a maior parte das pessoas não vai se preparar bem para essa prova. A maior parte, a grande esmagadora, a mais esmagadora maioria só vai fazer a prova. Você tem que conseguir se destacar e estar nos que realmente estudam de verdade, nos que sabem estudar, nos que têm técnica para estudar, nos que querem passar de verdade. E eu te garanto que se você fizer essas coisas que eu estou te falando aqui, se você estudar bem o seu edital, pegar as provas anteriores e resolver todas elas, ter elas na sua mesa, sempre para você consultar, ter um estudo focado em questões, ter um estudo mais ativo, onde você anota, onde você pensa muito mais do que só fica parado recebendo informações, você vai gravar muito melhor as coisas e você vai conseguir resolver muito melhor as questões no dia da sua prova. E se você também está nessa luta buscando ser aprovado em concurso público, já deixa o seu like no vídeo, porque aqui eu faço vídeos para te ajudar a ser aprovado e também se inscreve no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.